Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 17. Perdão, do versículo 3 ao versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 7. Como o pastor Valdir já disse, hoje é a comemoração dos 89 anos da primeira IPI de Marília, e eu louvo a Deus pela nossa comunidade, pela nossa igreja, porque Deus tem usado essa igreja para difundir o Evangelho, e nós, pela graça de Deus, temos chegado em muitos lugares da cidade e fora dela. E no dia 28 de junho nós vamos ter uma comemoração especial. Estamos aí colhendo testemunhos para fazer um culto especial no dia 28 de junho, em comemoração aos 89 anos da primeira IPI de Marília. E eu louvo a Deus por fazer parte dessa história, ainda uma parte muito pequena dessa história, mas por poder estar construindo de alguma maneira a história dessa igreja nessa cidade e fora dela. 1 Timóteo capítulo 1, verso 3, a palavra de Deus diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você quem? A Timóteo, que quem fala é Paulo, a Timóteo, que ainda permanecesse em Éfeso. Timóteo foi pastor na cidade de Éfeso, para admoestar, para corrigir, para repreender certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, uma doutrina radicalmente diferente daquela que Paulo estava ensinando. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Era corrente que alguns falsos mestres, eles tomavam as genealogias bíblicas, separavam um desses personagens da genealogia, que não necessariamente tinha uma história contada nas Escrituras, inventavam histórias, e muitas pessoas achavam isso extremamente edificante, e acabavam por deter as suas atenções somente nessas fábulas, nessas histórias inventadas e nas genealogias, e esqueciam das doutrinas básicas da fé. Ele continua: essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Paulo diz, a obra de Deus não está avançando por causa dessa concentração no que é periférico e o esquecimento daquilo que é central. Verso 5, o objetivo desta repreensão, desta admoestação, dessa correção, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Guarde isso, se você puder, ainda que mentalmente, sublinhar essas expressões, elas são fundamentais para a nossa reflexão dessa manhã. Um coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. Verso 6. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Amém. Senhor, obrigado por essa manhã e obrigado por poder compartilhar a Tua palavra. Indigno, mas privilegiado é a maneira como me sinto nesse momento, e peço que o Senhor me ajude e ajude os meus irmãos que ouvem essa mensagem a guardá-la e que ela seja útil nos momentos difíceis da vida, nos momentos confusos, no tempo da adversidade, no tempo da apatia, no tempo, ó Deus, em que muitas vezes parece que nós vamos errar o alvo. Que esta palavra seja trazida à memória e que ela sirva de utilidade para nos trazer permanentemente dentro dos Teus propósitos e da Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Pastor Valdir me passou o tema que tem sido estudado nesses dias, que é o tema essencial.
E na semana passada já fora estudado o tema dentro desse tema maior, que é o simplificar. E hoje o nosso tema é aprofundar. Alguns podem, ainda que não corretamente, entender que essas duas ideias, simplificar e aprofundar, são coisas opostas e contraditórias. Mas isso é um absoluto equívoco. Exatamente porque às vezes nós confundimos simplicidade com superficialidade e confundimos complexidade com profundidade. Essa confusão que nós fazemos de conceitos, de linguagem, ela é problemática demais porque ela nos leva a acreditar que pessoas que vivem de maneira simples vivem na superficialidade. E pessoas que vivem de maneira complexa vivem na profundidade. E isso é um equívoco total. Quando nós olhamos para Jesus, nós aprendemos que Jesus era absolutamente simples e totalmente profundo. Creio que Jesus reunia em si aquilo que nós podemos chamar de sublimidade. Sublimidade é essa capacidade de conjugar na mesma frase os verbos simplificar e aprofundar. Jesus era simples e profundo e por isso ele era sublime. Ele era tão simples que era capaz de atrair crianças que gostavam de estar perto dele. Mas ele era tão profundo que era capaz de dar um nó na cabeça dos doutores da lei. Jesus era tão simples que pessoas incultas se aproximavam dele sem receio, porque sabiam que poderiam compreendê-lo. E ele era tão profundo que certa vez um homem, ao conversar com ele, e esse homem era um doutor da lei, ele pergunta para Jesus, depois de uma assertiva de Jesus dizendo que era necessário que ele nascesse de novo, esse homem é Nicodemos, ele diz: porventura é possível que um homem entre novamente no ventre materno e nasça? E Jesus diz: Nicodemos, você é mestre da lei e não consegue compreender essas coisas? Porque Jesus conseguia unir, conjugar simplicidade e profundidade. Tem uma história que eu gosto muito, não sei se é lenda ou se é verdade. Mas independente se ela é lendária ou verídica, ela serve como uma ilustração para essa manhã. Quem conta essa história é o professor Mário Sérgio Cortella. Ele diz que certa feita, uma empresa multinacional conseguiu uma proeza. Essa empresa, ela fabricava uma série de produtos, e entre esses produtos, creme dental. Isso lá na década de 90. E diz que, durante um tempo, eles tiveram sérios problemas, porque ao empacotar esses cremes, muitos deles vinham só com a caixinha e não tinha nada dentro. Não vinha com o creme dental, era só a caixinha. Porque na linha de produção algum erro acontecia e não conseguiam colocar o creme dental dentro da caixinha e a caixinha ia para o pacote e depois, quando a pessoa comprava, levava para casa, chegava lá, não tinha nada dentro. E isso era um problema. E eles quiseram corrigir aquilo. Aí contrataram engenheiros para construir uma parafernália para conseguir, de alguma maneira, diminuir esses problemas. E eles, depois de 2 meses de intenso trabalho, depois de um gasto de 8 milhões, eles construíram uma engenhoca que fazia com que na esteira de produção tivesse um computador acoplado, que não era uma coisa fácil na década de 90, um braço hidráulico mecânico acoplado também à esteira, junto com uma balança de altíssima precisão. Aí quando aquela caixinha passava, a balança indicava que não havia peso suficiente na caixa. Aí a esteira de produção parava, vinha o braço hidráulico, tirava a caixinha, e aí a esteira voltava a funcionar. Passados 2 meses, eles verificaram que já não tinha mais nenhum tipo de reclamação
e que eles haviam solucionado o problema. Então eles foram, reuniram aqueles que trabalhavam na linha de produção, aquele que tinha a gestão da linha de produção, e perguntaram, então a máquina funcionou corretamente? Eles dizem, olha, a máquina está parada já tem 45 dias. Eles disseram, mas como assim? Nós não temos tido reclamação, não tem mais havido nenhum tipo de caixinha vazia, mas a máquina está parada há 45 dias. Aí os funcionários todos se reuniram e disseram, a máquina está parada há 45 dias porque dava muito trabalho. Toda vez que uma caixinha vinha sem o creme dental, toda a linha de produção parava. Depois de um tempo, o braço mecânico vinha, empurrava a caixinha. Aí até ele voltar e fazer de novo a esteira funcionar, estava diminuindo demais o nosso trabalho. Então nós resolvemos uma coisa, nós íamos desligar essa máquina. Mas fizemos aqui uma vaquinha entre nós, levantamos R$80, fomos até uma loja, compramos um ventilador daqueles grandes. Aí nós colocamos o ventilador de frente à balança, que estava desligada. E toda vez que a caixinha passava sem nada, o ventilador empurrava ela para fora. E assim a gente não precisava parar toda a linha de produção. Às vezes nós confundimos simplicidade com complexidade ou superficialidade. E nós precisamos começar a pensar que é possível ser simples e profundo ao mesmo tempo. Então, eu queria continuar nessa ideia de conjugarmos simplicidade e hoje profundidade. Exatamente porque me parece que essas duas coisas são absolutamente unidas. Nós não podemos viver sem essas duas coisas. E eu gostaria que você observasse comigo, para a gente sair da superficialidade e olharmos um pouco mais profundamente a vida cristã, abaixo da superfície, porque a vida cristã é essencialmente o que está abaixo da superfície. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente enxerga, é apenas a performance. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente enxerga, é apenas a formalidade. E a vida cristã é conteúdo, é essência. E para a gente buscar aquilo que é essencial, nós precisamos olhar os 90% do iceberg que fica abaixo da superfície. E como é que a gente faz isso? É difícil? É necessário cerimônias e rituais complicados? Me parece que não. Me parece que a profundidade nasce da simplicidade. E é por isso que eu pedi para que você sublinhasse essas três expressões aqui para a gente meditar um instante. Coração puro, boa consciência e fé sincera, ou fé sem hipocrisia. Para nós aprofundarmos a nossa fé, para nós aprofundarmos a nossa vida com Deus, é necessário que nós saiamos daquilo que é aparente e que nós possamos acessar um coração puro. A Bíblia diz que a vida cristã, e eu digo isso que a Bíblia diz porque me parece que isso está em toda a Escritura, que a vida cristã é essencialmente uma vida que afeta o coração. Mais do que afetar a maneira como eu falo, o modo como eu me visto, a maneira como as pessoas me veem, quando Cristo faz com que a nossa vida seja transformada verdadeiramente através do novo nascimento, a grande mudança que ocorre é interna, é no coração. Esse sempre foi o apelo dos profetas no Antigo Testamento, foi o apelo de Jesus no Novo Testamento, é o apelo das Escrituras ao longo dos séculos, nos chamar a olhar aquilo que está abaixo da superfície, que está mais profundo. Às vezes nós vivemos e convivemos pacificamente apenas com aquilo que é
visível, apenas com aquilo que está acima da superfície, aquilo que é formal, aquilo que é uma performance, aquilo que os outros veem. Vivemos pacificamente com isso. Mas quando o nosso falso eu, aquilo que está acima da superfície, deixa a cena e nós estamos sozinhos, então o nosso eu real começa a aparecer. E o nosso eu real são os 90% abaixo da superfície. Dizem que um iceberg tem 10% acima e 90% abaixo. Nós somos essencialmente os 90% abaixo. Aquilo que nem todo mundo sabe a nosso respeito, nem todo mundo vê a nosso respeito, nem todo mundo se interessa. Às vezes nem nós nos interessamos. Porque todas as vezes que nós acessamos o nosso eu real, nós somos surpreendidos por um reflexo assim meio caricato, e isso nos assusta. Nós somos tão bonitos acima da superfície, mas aí nós começamos a aprofundar um pouquinho e percebemos que existem coisas tão feias abaixo. Agora, ter um coração puro é essencial para nós buscarmos profundidade na vida cristã. O que é ter um coração puro? É entender que o Evangelho não tem a ver com o que é aparente. O Evangelho tem a ver com o que é essencial. O Evangelho tem a ver com o coração. O Evangelho não tem a ver se você faz parte de um hall de membros de uma igreja local. O Evangelho tem a ver com o fato de seu nome estar escrito no livro da vida. O Evangelho não tem a ver com o fato de você parecer. O Evangelho tem a ver com o fato de você verdadeiramente ser. E o coração tem tudo a ver com isso. O rei Davi foi um homem com muitos fracassos. Se você estudar a vida de Davi, você vai perceber que Davi foi um homem que fracassou em várias áreas. Ele fracassou em áreas vitais da vida. Se você fizer uma leitura familiar de Davi, você vai ver que como pai ele fracassou em várias instâncias. Como marido. Talvez como rei tenha sido o mais vitorioso dos reis, mas também tinha deficiências na sua liderança. Mas há algo em Davi que chama a minha atenção, que quando ele confessa seus pecados, uma coisa que ele pede a Deus, está lá no Salmo 51, verso 10, é o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Olha a oração de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque é simples isso, mas é essencialmente necessário para que nós nos aprofundemos na vida cristã. Coração puro. Veja que a palavra de Deus diz que Deus é aquele que cria o coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quando nós chegamos a Cristo, Ele cria um coração puro. Mas somos nós os responsáveis por manter uma certa fiscalização no nosso coração. Somos nós os necessários para isso, os responsáveis por isso. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se há alguma coisa que nós devemos guardar o nosso coração, porque é de lá que as fontes da vida surgem. Certa feita, Jesus, em Mateus capítulo 15, diz que o nosso coração é o lugar de onde procedem os atos mais perversos da existência, ou os mais puros, é do coração. O que é o coração? O coração é esse centro motor da existência, onde está presente todos os nossos atos da lógica, da cognição, das emoções, da vontade, da volição. É o centro motor.
E se nós queremos sair da superficialidade e adentrarmos a profundidade, é necessário a gente dar atenção para aquilo que a Bíblia chama de coração puro. Uma segunda ideia que eu queria que você guardasse no seu coração é aquilo que a Bíblia chama aqui de consciência boa, ou de boa consciência. A consciência é um processo do pensamento que faz a pessoa distinguir moralmente o que é bom ou ruim, justo ou injusto, reprovável e aceitável. A consciência reage com angústia e culpa ao ser violada e com prazer e bem-estar quando está em conformidade com o sistema de valores estabelecidos. E eu tirei aqui algumas citações de alguns autores a respeito do que eles pensam de consciência. Na Bíblia de Genebra, consciência é conceituada da seguinte maneira: consciência é uma instância, um poder implantado em nós, que avalia os nossos atos, nossos pensamentos, nossos planos, nossas opiniões. Charles Hiley diz que a consciência é aquela voz interior que impele a pessoa a fazer o que considera correto. Oswald Sanders diz que a consciência é o nervo central do nosso ser, que reage ao valor moral dos nossos atos. A consciência é uma dádiva que Deus nos deu, e essa dádiva que Deus nos deu, ela serve, sobretudo, para nós fazermos autoexame. A consciência ela é muito importante no autoexame. Eu não estou dizendo que a consciência, ela nunca erra. Pelo contrário, a Bíblia diz que é possível ter uma consciência cauterizada. Daqui a pouco eu chego lá. Mas a consciência pode ser uma ferramenta, um instrumento muito útil para nos tirar da superficialidade e nos levar a um lugar de profundidade. Por que eu digo isso? Porque quando nós permitimos que a consciência nos avalie, em alguns instantes e momentos da nossa história, da nossa vida, nós podemos então fazer autoexame, um exame de si mesmo, que é muito recomendável, que é aconselhável à luz das Escrituras. À luz da palavra de Deus, examinar-se é uma necessidade. Hoje nós vamos participar, daqui a pouco, da ceia, e uma das palavras que o apóstolo Paulo nos dá, em 1 Coríntios capítulo 11, e não apenas nesse texto, mas outros tantos, Paulo falou muito sobre isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele diz, examine-se para você saber se você permanece na fé. Ou seja, um exame de si mesmo é sempre necessário. Se nós não paramos, eventualmente, para pausas, e nessas pausas fazermos exame do nosso coração, para saber se ele está puro ou não, por meio da obra da consciência, nós podemos nos tornar pessoas alienadas daquilo que verdadeiramente somos, vivendo pacificamente com aquilo que é o falso eu, aquilo que é o 10% acima da superfície, sem nos atentarmos para a verdadeira realidade daquilo que somos, os 90% abaixo, que é o eu real. E aí nós vamos vivendo, ou convivendo pacificamente com essas incoerências, com essa duplicidade, com essa certa esquizofrenia da vida. Por isso que eu queria chamar a sua atenção que, vez ou outra, seria necessário você parar, não precisa ser tão metódico, mas vez ou outra é necessário você parar para fazer autoexame e permitir que a sua consciência fale um pouquinho. Por exemplo, quando você ouve uma palavra, como que você ouve a Bíblia? Como que você lê a Bíblia? Enquanto eu estou pregando, como é que você encara as palavras que você está ouvindo? Algumas pessoas já ouvem a Bíblia com uma pá na mão. O que é ouvir a Bíblia com uma pá na mão? Você ouve a Bíblia e todas as vezes que algo lhe fala ao coração, você pega uma pá e joga para alguém. Você pega uma pá e lança para alguém. E faz com que haja projeções da palavra para que ela não afete o seu coração.
Você cria um subterfúgio, e esse subterfúgio nada mais é do que você projetar a palavra na vida de alguém. Ah, se meu marido estivesse aqui para ouvir. Ah, se a minha esposa estivesse aqui. Ah, se a minha ex-esposa, o meu ex-marido tivesse ouvido essa palavra. Ah, se meu filho pudesse receber. Não tem a ver com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu patrão, com o pastor, tem a ver com você. Todas as vezes que nós recebemos uma palavra e a palavra de Deus fala ao nosso coração, nós precisamos recebê-la e acolhê-la na perspectiva de uma boa consciência ou daquilo que eu estou chamando de um autoexame. Você se examina. Será que essa palavra tem algo que fala a meu respeito? Ela está falando alguma coisa sobre mim? Eu não estou dizendo que necessariamente é, mas eu estou dizendo que é recomendável que nós ouçamos a palavra sempre na perspectiva do autoexame, não na perspectiva da projeção, não na perspectiva de sempre estarmos, de alguma maneira, terceirizando e responsabilizando o outro. Tem a ver conosco. A boa consciência, ela é importante porque, embora nós vivamos nesse tempo em que a gente diz assim, olha, Deus nos deu a vida para cada um cuidar da sua, e eu sei que você já usou essa palavra, eu também já. Eu sei que nós, eventualmente, dizemos assim, mas a vida é minha. Mas eu queria dizer para você assim, não leve isso de um modo absoluto, mas apenas como uma dica eventual. Considere o que as pessoas falam sobre você. Elas podem estar absolutamente equivocadas a seu respeito, mas pode ser que você encontre ali dicas importantes para você saber quem de fato você é, sobre coisas que você não está enxergando, que estão abaixo da superfície e que são necessárias para você se aprofundar. Não apenas no teu relacionamento com Deus, mas no relacionamento consigo mesmo. Sabe por que eu digo isso? Porque eventualmente você pode pensar assim, pastor, você não deveria estar falando a respeito de conhecimento profundo de Deus? Irmãos, eu não acredito no conhecimento de Deus sem autoconhecimento. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina que nós começamos a ter conhecimento de Deus quando nós nos abrimos para Deus revelar quem nós somos. Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece-me. Vê se há em mim algum caminho mau em mim, dentro, nas profundezas, nas entranhas da alma. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meu irmão, pense bem. Será que Deus precisa ouvir a oração, sonda-me, para Ele descobrir alguma coisa sobre mim? Se Deus sabe tudo a teu respeito, Ele sabe quando você se assenta, quando você se levanta, quando você dorme, quando você acorda. Ele sabe o que você vai falar sem que a palavra tenha chegado à sua boca. Deus, de fato, precisa te conhecer mais do que Ele já te conhece. Então, por que Davi pede, sonda-me e conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau? Porque Davi sabe que existem coisas a respeito dele que só Deus conhece e nem ele mesmo sabe a seu próprio respeito. E relacionamento profundo com Deus necessariamente vai nos levar a um alto e profundo conhecimento de quem nós somos. E pode ser que quando nós ouvimos, não de maneira absoluta, porque se nós vivermos nessa paranoia de ouvir tudo que dizem a nosso respeito e vivermos sob esse efeito, nós vamos viver paranoicos, vamos adoecer, vamos enfermar a nossa alma. Mas pode ser que quando você tapa os ouvidos para que ninguém diga nada a seu respeito, você não dá ouvidos a nada que dizem, pode ser que você também erre o caminho. O que eu estou querendo dizer é que considere, pelo menos, o que as pessoas estão dizendo sobre você e a você. Boa consciência, considera. Uma outra ideia que eu queria trazer, para a gente encerrar essa partezinha aqui e passar para o fim, é que quando nós observamos o erro do outro, o erro alheio,
num autoexame, nós precisamos verificar se em nós não há a mesma deficiência. Sabe por que alguns erros dos outros nos irritam tanto? Porque nós olhamos o erro do outro e sabemos que aquele erro é nosso. Sempre que você se sentir profundamente irritado por um erro que o outro cometeu, fique atento. É porque você está vendo o seu reflexo refletido no rosto do outro, no ato do outro, na imagem do outro. E isso pode ser uma dica fundamental para você observar que de alguma maneira os teus erros estão refletidos no erro alheio. Eu vejo eventualmente as pessoas dizendo assim, mas eu não acredito que fulano foi capaz de tal coisa. Você só não acredita porque você sabe que você é capaz. A boa consciência nos faz refletir com mais serenidade e talvez mais severidade sobre quem de fato nós somos abaixo da superfície, quando nós nos aprofundamos um pouco mais. Vamos por terceiro e último pensamento. Veja, eu disse para você que simplicidade tem tudo a ver com profundidade. E disse que para nós acessarmos os lugares mais profundos, nós precisamos, em primeiro lugar, de um coração puro, em segundo lugar, de uma boa consciência, e em terceiro lugar, nós precisamos de uma fé sincera, ou aquilo que o texto diz, fé sem hipocrisia. A vida cristã, para ser simples e profunda, precisa apenas de duas coisas: Bíblia e oração. Essas foram as palavras que eu ouvi certa vez numa pregação do reverendo Antônio Elias. Era o ano de 1996, meu primeiro ano de seminário, e eu não canso de contar essa experiência porque ela me marcou profundamente. O reverendo Antônio Elias foi o pastor de Caio Fábio. E muita gente conhece Caio Fábio, mas não conhece Antônio Elias. O reverendo Antônio Elias foi um avivalista dentro do presbiterianismo. Foi um homem de muita comunhão com Deus, de muita vida com Deus, não obstante ter tido muitos equívocos também, alguns deles públicos inclusive, mas que o fazia um homem especial. E certa vez Antônio Elias foi pregar no seminário, era o meu primeiro ano de seminário, corria o ano de 1996, primeiro semestre do seminário, e eu fiquei entusiasmado em ouvi-lo, como todo o seminário. Havia mais ou menos uns 100 ou mais alunos dentro da capela, quando Antônio Elias subiu para o púlpito do seminário para pregar, e a primeira frase que ele disse, e foi a frase que norteou toda a sua reflexão naquela manhã, de uma quarta-feira, foi a seguinte: a vida cristã é simples, Bíblia e oração. E ele só pregou sobre leitura bíblica e vida de oração. Às vezes nós achamos que para acessar as coisas mais profundas, nós precisamos de rituais, de cerimônias, de métodos, precisamos do culto. Não estou dispensando o culto, não. O culto é fundamental. Mas para acessar as coisas mais profundas da vida, nós precisamos de ferramentas tão simples. E essas ferramentas são Bíblia e oração. Jesus diz que se nós queremos ouvir os segredos de Deus, Jesus disse isso. Se nós queremos ouvir os segredos de Deus, entra para o teu quarto, fecha a porta e fala com Ele em secreto. E Ele, em secreto, vai te revelar coisas que Ele não revela para outros. Ah, mas eu não cumpri o ritual. Que ritual? O ritual é simplesmente a Bíblia e uma comunicação direta com Ele por meio de Jesus. Fala com Ele, abre o coração, diga das suas mazelas, das suas tristezas, dos seus erros, dos seus equívocos.
do quanto você é feio abaixo da superfície. E deixa Deus falar com você. Deixa Deus tratar, trabalhar. Lide com mais naturalidade. Charles Swindoll escreveu um livro chamado Fé Simples. E ele diz que a fé que carrega a singeleza da confiança é a mesma fé de um filho menor no seu pai. Uma das coisas que enchem o nosso coração sempre de entusiasmo é quando a gente percebe que os nossos filhos menores confiam em nós de uma maneira até mesmo inconsequente. Eu vejo o Guilherme, que vai para lugares altos e, de repente, se eu estender o braço, ele pula do lugar onde ele está, porque ele confia que eu vou segurá-lo, custe o que custar. Em relação a mim, é um erro dele. Mas em relação a Deus, não há erro. Deus verdadeiramente é aquele que nos trata como um pai. Cuidadoso, zeloso, perfeito e que merece total confiança. Fé sem hipocrisia nada mais é do que a gente entender que se tivermos uma Bíblia e se tivermos um coração puro para orar, nós vamos acessar o Pai e poderemos falar com Ele. Mas deixa eu te dar algumas poucas dicas aqui. Se queremos manter a nossa saúde espiritual de maneira simples, mas profunda, não há ingredientes novos, inusitados ou mirabolantes. Mantenha-se apenas no curso certo. Frequente os cultos. Participe do convívio de um grupo pequeno. Leia a sua Bíblia diariamente. Ore com sinceridade, sem rituais. Fale o que está no seu coração. Isso é orar com sinceridade, sem rituais. Cante louvores com gratidão. Leia a Bíblia, que eu já disse, com devoção. Leia bons livros. Leia biografia de gente de fé. Leia poesia, porque a poesia ajuda a gente a nos tornarmos mais sensíveis. Tem muita gente dura, precisa de mais sensibilidade. Ouça pregações com bom ensino. Ofereça seus dons ao serviço de Deus. Isso vai produzindo gente com uma fé mais singela, simples, sincera, mas altamente profunda. Eu encerro dizendo o seguinte: em nome da profundidade, muitos estão tentando sofisticar a fé. Guarde isso no seu coração, tá? Em nome da profundidade, tem muita gente querendo sofisticar a fé. Sofisticar a sua espiritualidade. Deixá-la um pouco mais mirabolante. Mas a Bíblia diz, e eu encerro com essa palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, no versículo de número 6. Algumas pessoas se desviaram destas coisas. Que coisas? Coração puro, boa consciência e fé sincera. E se perderam. Você não quer se perder? Você quer aprofundar? Então, dê atenção a essas coisas simples e você vai, com certeza, aprofundar a sua fé em Deus. Que Deus te abençoe. Prazer enorme poder falar com os irmãos e compartilhar nesse tempo tão precioso aqui. Um grande abraço e um beijo no coração de todos os irmãos.